descansar nos braços do Senhor, não colocar nossa vontade à frente da vontade de Deus. Mas como é que eu vou saber se eu estou colocando a minha vontade à frente da vontade de Deus? Só se eu tiver intimidade com a palavra. Porque se eu não tiver intimidade com a palavra, não tem como eu descobrir se está na vontade de Deus ou se é a minha vontade. E às vezes a gente fala assim, mas Deus conhece meu coração, mas a Bíblia fala que o nosso coração é mau. E o nosso coração é enganoso. Então, nós só vamos ter essa conexão de coração puro quando nós transformarmos a nossa mente em Cristo e o nosso coração estiver ligado ao coração de Deus. A palavra nos promete que quando o teu coração estiver ligado ao coração de Deus, tudo o que você pedir será feito. Então isso é promessa. E às vezes a gente não consegue, fazer isso. Por quê? São as feridas, são as tribulações, são as circunstâncias desfavoráveis, é o medo. A pastora Juliana pregou aqui. E não coincidentemente, porque Deus está querendo falar com a gente sobre esse assunto, a pastora Juliana trouxe Juízes falando sobre posicionamento. Nós vamos falar sobre posicionamento com o livro de Esther, Então, nós estamos estudando esse livro, e esse livro, no começo da história, ele já apresenta vários protagonistas. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Mas apresenta o rei, apresenta a Vasti, apresenta as pessoas que estavam ao lado do rei, apresenta Amã, que era braço direito do rei, mas também apresenta Mordecai, um prisioneiro judeu, que impulsionou a filha adotiva, a estar naquela seleção de mulheres ali, para estar se colocando no lugar da rainha. E aí, o que essa história nos conta, Que aí, o posicionamento de Mordecai fez toda a diferença naquele momento. Por quê? Mesmo depois que a Esther entrou para o reino, passou por todo o processo, estava ali no meio daquela situação toda ali, e Deus permitiu que ela estivesse. Em determinado momento, o que aconteceu com ela? Ela se anulou. E Mordecai, firme, perseverante no propósito, entendendo quem era ele diante de Deus, correndo risco de morte, porque ele já tinha sido ameaçado de morte, ele se posicionou com a própria rainha, que era filha dele, de consideração adotiva, mas que naquele momento ele podia ter pensado o quê? Se ele tivesse medo, eu vou falar, agora ela já está lá com o rei, ela já me deu um chega pra lá, ela já falou pra mim que não dá para ajudar, ela já falou pra mim que só pode estar na posição do rei quem ele chama, e ele não chamou ela, então ela não está querendo me ajudar. Ele podia ter plantado esse medo no coração dele. Mas o que impediu que esse medo fosse plantado no coração de Mordecai? A fé, a intimidade. Nós não nascemos com fé, gente. A fé é plantada em nós por Deus. É Deus que dá a fé pra gente. E sem intimidade com Deus, não tem como a gente ter fé. Então, por isso nós precisamos buscar essa comunhão, essa unidade com o Senhor. O que o livro de Esther fala? Ele vai te ensinar sobre perseguição e opressão. Ele vai te ensinar sobre identidade preservada. Ele vai te ensinar sobre comunhão e diálogo, responsabilidade, respeito e obediência, amor e apoio, orgulho, clamor e jejum, posicionamento e milagre e celebração. Então é um livro pequeno, mas que te ensina muitas coisas. Só que se eu e você não estivermos posicionados em Cristo, como deveríamos estar, nada disso aqui nós vamos conseguir vencer. Se nós não tivermos posicionamento em Cristo, nós não vamos vencer a perseguição e a opressão. Nós não vamos vencer, não vamos ter uma identidade preservada. Nossa identidade vai ser corrompida por qualquer coisa, tá? Nós não vamos ter comunhão e diálogo. É só a gente olhar para o mundo, inclusive dentro da igreja, as coisas que acontecem dentro da própria igreja com os irmãos. Então, se a gente não tiver posicionamento em Cristo, nós não vamos ter responsabilidade, não vamos ser obedientes e ter respeito, não vamos ter amor e apoio. O orgulho vai prevalecer em nossas vidas. Tudo isso começa onde? No posicionamento. E por isso, Mordecai nos ensina muito sobre
essa postura de uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra, que mesmo diante da morte, ele não deixou de se posicionar como ele deveria. E sem posicionamento em Deus, gente, tudo isso vai ficar comprometido. Então, o que pode estar comprometendo? A pergunta que fica hoje, para mim e para você, para que nós sejamos muito sinceros. Se você acordou hoje, no meio do feriado, e veio aqui para a consagração, Deus quer falar com você sobre isso. Faça essa análise dentro do teu interior. O que pode estar comprometendo eu e você, nós dois, de estarmos nos posicionando em Cristo? E quando eu falo posicionamento em Cristo, é porque você pode se posicionar de forma humana também, com o seu posicionamento, com base nas suas dores, com base nas suas feridas. Isso aí é muito normal. Às vezes a pessoa é posicionada. Eu sempre fui uma pessoa posicionada. Vou dar um exemplo meu que aconteceu comigo semana passada. Eu estava em casa com a minha filha, e a minha filha recebeu a visita da sogra dela. E a gente conversando ali na varanda e tal. E aí eu cheguei na hora de falar, elas estavam falando lá das crianças, né? Minha filha tem 2 filhas, uma de 1 ano e 7 meses e outra de 4 meses. E ela foi morar comigo depois que nasceu a última, para ajudar. E aí várias vezes ela sai para trabalhar. E quem fica com as crianças? Eu. Então assim, cansativo, eu nem tenho muito mais estrutura para isso. Né? Cansativo, dispendioso. Às vezes a gente pensa assim, a minha vida inteira eu trabalhei fora, né? E a gente acha que trabalho muito, mas vai ficar com o filho dentro de casa para você ver o que é. Meu Deus. Gente, eu posso falar isso na prática, sabe por quê? Porque a vida inteira eu trabalhei fora e quem criou a minha filha foi minha mãe. Então Deus está me dando a oportunidade de valorizar a minha mãe hoje, por tudo aquilo que ela fez lá atrás e que eu banalizava. Achava que o que valia mais era o meu trabalho. E na verdade não é. Está muito dispendioso e desgastante, gente, com 2 crianças. E aí naquela hora, naquela conversa ali, a gente conversando, aí a sogra dela falou assim: ah, Carol, mas deixa elas lá em casa uma semana. Aí a Carol falou assim: ah, mas eu não vou deixar não, uma semana é muito tempo. Aí eu falei: ah, mas ela fala que é muito tempo porque não é ela que fica com as garotas. Olha as feridas aí. Eu precisava ter falado isso à frente da menina, falando que ela está jogando as filhas dela para mim. Me posicionei. Dei meu recado, me dei. Não foi em Cristo. Foi com base na minha dor. Na dor que eu estou sentindo, que eu não sei lidar com aquela situação. Então eu me posicionei em mim, na minha dor, na minha ferida que não está tratada, que não está resolvida. Aí o que aconteceu? O clima fechou. Ela ficou chateada comigo, fechou a cara. Aí ficou aquele clima. Aí eu fui conversar com Jesus. Jesus falou assim: você não está estudando Esther? Conversa com ela. Você tem que dar uma conversa com sua filha. Você se posiciona de forma errada. Aí passou uns 2 dias. Aí eu fui e falei: Carol, senta aqui. Aí ela sentou, a gente parou para conversar. E eu fui contar a história toda de Esther para ela. E aí falei: minha filha, quando eu falei aquilo, eu falei errado, não era para ter falado, você me perdoa. Mas Deus está falando para mim e para você que nós precisamos nos posicionar em Deus. E quando eu falo posicionamento em Deus, é para você também com o seu trabalho. Você não pode deixar as suas filhas para ir trabalhar. Porque você sabe que Deus falou para você que você tinha que deixar o trabalho para cuidar das suas filhas. Porque isso é que é precioso para o reino. E Deus abriu portas para o teu marido. Você não precisa ir. Gente, isso foi tão cirúrgico que no outro dia ela contratou uma menina para ir no lugar dela. É isso que o posicionamento em Cristo faz. Ele mostra para você aquela verdade que você não enxergaria se fosse só com base no meu posicionamento. Porque o meu posicionamento é cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Até que eu seja curada, Deus vai precisar, vai me enviar pessoas para mostrar para mim aonde está a minha dor. Dentro da minha casa, é na igreja, é onde a gente vai sofrer os maiores embates, é na família, é no casamento. Mas a gente precisa mudar o nosso olhar. Porque ali eu podia fazer, sabe o quê? Ah, é isso mesmo. Porque eu sempre fui assim. Ah, isso mesmo. Gostou, gostou. Não gostou, não posso fazer nada. Pega as coisas e vai embora que ainda está na minha casa. Mas Deus mostra para você que não é assim que funciona. Que é com base na palavra. É a palavra que confronta, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que muda a identidade, é a palavra que traz para perto em amor. O nosso posicionamento sem ser em Cristo, ele afasta. E foi isso que aconteceu com Mordecai, né? Porque Mordecai,
chegou determinado que ele estava recebendo, determinado momento que ele estava recebendo aquela ameaça de morte, o que ele fez? Ele foi recorrer a Esther, pedindo ajuda para Esther. Ajuda a gente, porque está acontecendo isso, isso e isso. E ela, no momento, o que ela fez? Ela se isentou de ajudá-lo. Ela ficou com medo. Por quê? Possivelmente ela estava dentro do palácio e ela estava vivendo uma vida totalmente diferente. Medo de voltar para aquela vida lá de prisioneira que ela tinha antes. Então ela já estava ali numa condição diferenciada. E aí Mordecai teve que lembrar para ela, né? O que era primordial? Ele lembrar para ela, olha, você está aí, tá bom, você não vai se posicionar não? Tudo bem, mas Deus vai livrar a gente, agora você não vai se livrar. Porque você não está se posicionando como você deveria. E isso impulsionou a Esther a mudar de comportamento, a mudar de atitude. Levantou lá as meninas dela para orar e jejuar. Pediu que ele pedisse para todo o povo judeu jejuar e orar. E aquilo fez com que o decreto do rei mudasse. O rei que era influenciado. Porque o rei, no começo da história, o que ele fala? Tudo ele pergunta para os conselheiros. Então, possivelmente, ele ia ser influenciado assim pelo... Como é o nome dele? Amã. Pelo Amã. Ele ia ser influenciado pelo Amã. Estava tudo arrumado já para matar Mordecai. Mas foi o posicionamento de Mordecai. Mordecai não deixou com que o medo, a dúvida, as circunstâncias desfavoráveis fizessem com que ele deixasse de colocar em prática tudo aquilo que Deus tinha ensinado para ele. Glória a Deus. E como que a gente vai fazer para ter esse reservatório para quando chegar o tempo de dor, gente? Se a gente não tiver voltado com a palavra. Então, o posicionamento de Mordecai, ele fez, olha só, fez Esther voltar para a posição. E aí eu estou trazendo para a minha vida hoje. O que eu contei aqui para vocês no meu testemunho? O meu posicionamento em Cristo fez a minha filha voltar para a posição que ela não tinha que ter saído. A mesma coisa que aconteceu aqui. Fez voltar para a posição. E aqui, mais uma vez, a gente vê a importância das relações e dos relacionamentos. O quanto os relacionamentos estão para nos ajudar a alcançar o nosso propósito em Cristo. A descobrir a nossa identidade. Porque aquilo que o outro fala para você, você só se fere com aquilo se você não estiver curado por dentro. Aquilo, porque o que o outro te dá é do outro, não é teu. Se você pegou para você, é porque você está com algum problema aí dentro. Tem alguma coisa que tem que resolver. Então o relacionamento ele serve mais para te impulsionar e para te curar do que para te destruir. O problema é que a gente precisa mudar a nossa mente. Então o posicionamento de Mordecai fez o quê? A Esther voltar para a posição. Quando a Esther voltou para a posição, ela levantou um povo para orar e jejuar junto com ela, porque ela era autoridade. Após o posicionamento, o milagre se materializou. E aqui eu quero até aproveitar para lembrar para vocês a história de Ana. De Ana, lá em 1 Samuel, a mesma coisa. Ana vivia lá em briga com a Penina, né, por conta dos filhos. E quando ela resolveu confessar, botar para fora a dor que estava dentro dela, que ela falou assim, eu estou assim, o sacerdote, que na época não era nem confiável, vamos dizer assim, aos nossos olhos, mas ele era sacerdote, porque se ele estava ali naquela posição, foi Deus que colocou ele. Então não sou eu nem você que vamos julgar quem é e quem não é, quem deixa de ser. Porque às vezes a gente tem essa mania, mas o outro está errado, está fazendo isso, aquilo, outro. Quem colocou ali foi Deus. E se está ali ainda é porque Deus está permitindo. Então ela confessou para o sacerdote, quando ele falou para ela que ela estava bêbada, o que ela podia falar? Bêbada? Eu? Quem é você para falar que eu estou bêbada? Não. Ela se rendeu, honrou aquele homem e confessou para ele, eu sou uma mulher amargurada de alma. E aí naquela hora eles se uniram em oração, porque ele concordou com aquilo que ela estava sentindo e falou, vai em paz. E deu a bênção dele. E logo depois o milagre aconteceu. O improvável, o filho nasceu. O filho nasceu. E ela caminhava, gente. Porque lá no começo da história fala o quê? Eles estavam toda vez no templo. Eles iam à igreja, eles faziam as obrigações dele. Mas se a alma estiver doente, não adianta. Na verdade, o trabalho que nós estamos fazendo é para alimentar a nossa dor. É a fuga que a gente arruma, sabe para quê? Para não estar de frente com aquela verdade que Deus quer nos mostrar e que a gente precisa enfrentar. Aí eu meto a cara no trabalho.
Aí eu trabalho. Por quê? Porque eu quero ser reconhecido. E eu quero mostrar que eu tenho valor através daquilo que eu estou oferecendo. Só que Deus quer chamar a nossa atenção para isso. Posicionamento em Cristo. Como já foi muito falado aqui. Nós precisamos nos posicionar em Cristo. Não tem outra receita, não tem outro caminho. E mais, só para a gente finalizar. A ausência de um posicionamento firme em Cristo, em Deus, de fato pode estar profundamente conectado com as feridas não curadas da nossa alma. Lembra que eu falei de dor? É a alma. É a alma. Então assim, quando você não consegue se posicionar, tem que olhar para o teu interior. Entender o que é que está te tirando dessa condição. Porque nós fomos criados para estarmos debaixo da direção de Deus. E por que a gente está se rebelando? E por que a gente não está seguindo? Isso vai comprometer todo o propósito. Comprometer até mesmo a nossa própria salvação. Por quê? Feridas emocionais não curadas. Quando a pessoa não enfrenta traumas, experiências dolorosas, não busca essa cura espiritual, essas feridas elas vão se transformar em rebelião. Comportamentos de rebelião. O que a Esther estava fazendo ali? Uma rebelião muito sutil. A falta de posicionamento. Mas é rebelião. É rebelião. Quando eu não me posiciono em Cristo, eu estou me rebelando em relação àquilo que Ele pede para eu fazer. E aí eu estou abrindo brecha no mundo espiritual para quem trabalhar? O inimigo. É ele que vai ter legalidade. Na minha e na sua vida. Louvado é o seu nome. Então, a busca por essa validação, pertencimento e outras áreas pode resultar em decisões impulsivas. O que aconteceu com a Esther? Na hora que ela recebeu o recado de Mordecai, o que ela fez? Não posso ajudar. Olha só a resposta impulsiva. Na hora ela rebateu, não posso ajudar. Comportamentos, decisões impulsivas, comportamentos autodestrutivos. Porque ele mesmo profetizou, se você não entrar com providência agora, se você não ajudar, não somente você vai ser destruída, mas toda a sua geração vai ser destruída também. Então, é um alerta para a gente. Olhe para dentro do seu interior. Enfrente aquilo que você precisa enfrentar. Quando o outro falar alguma coisa para você, que você se sentir ferido, analise o que você sentiu. Eu me senti como com essa situação? Injustiçado, humilhado, traído, rejeitado, abandonado. Analise, porque é Deus usando o outro para sinalizar a mim e você de que tem algo ali dentro que está comprometendo o nosso propósito em Cristo. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade.